Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és um Deus surpreendente, Tu és aquele Deus que nos visita a cada manhã, Senhor, e derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, por todos esses momentos que estamos aqui, nos adorando o Teu nome. Seja Tu exaltado em nossas vidas, Senhor. Abençoe meu esposo, Senhor, que ele venha, Deus, trazer, Deus, a palavra vinda de Ti, Senhor. Usa-o, Deus, como se ele fosse um microfone e a caixa de som, onde o Senhor fala, Deus, e o Teu povo, Deus, ouve. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações e as nossas mentes, Deus, para que entendamos e entendendo, Deus, façamos aquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Pai. Vem estar conosco, Senhor. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, seja com glória, Deus, que nós choramos, em nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto uma responsabilidade muito grande, né? A gente está acostumado a receber dos nossos pastores, eles costumam pregar para nós. E agora, no dia do pastor, eu estou do lado de cá, pregando para eles, trazendo a mensagem que Deus tinha tocado no meu coração. Certamente não vai falar só aos pastores, vai falar a todos que estão aqui, inclusive a mim. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Se um dia como esse não tivesse sido elaborado, certamente nós continuaríamos com aquela ideia de que o pastor é aquela pessoa que vem no domingo à noite e traz o seu sermão. Mas diante de tudo que foi falado aqui, diante de tudo que nós ainda vamos falar nessa manhã, nós vamos perceber que pastor é muito mais do que isso. Pastor nada mais é do que um imitador de Cristo, ou imitador de Paulo, que é imitador de Cristo, ou imitador de alguém que imitou Paulo, que imitou a Cristo. É um texto bastante conhecido, mas que certamente fala muito aos nossos corações. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia Sagrada, não só nesse versículo, mas em vários outros textos do Novo Testamento, nos dá carta branca para imitar, para sermos imitadores. E a imitação, ela sofre um processo interessante. A gente, como por exemplo a denúncia é uma coisa que deveria ser correta, né? A pessoa vê uma coisa errada e vai lá relata que aquela coisa está errada. Só que quando a pessoa denuncia, a sociedade critica ela com X9, caguete e uma série de outras coisas. A imitação acontece no mesmo processo. Se eu imito alguém, eu sou chamado de macaco de imitação e uma série de outras coisas pejorativas que depreciam o que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo ele começa dizendo aqui para a gente imitar ele da mesma forma que ele imita a Cristo. Certamente que ele imitava uma pessoa perfeita, que não tinha falhas. Mas a palavra de Deus nos garante, a partir dessa palavra de imitação, que nós podemos imitar as qualidades que as pessoas têm. E eu posso garantir aqui que eu sou imitador desses homens. Imitador do pastor Vacini, imitador do pastor Fabrício, imitador do pastor Amigo. Não tenho vergonha de dizer isso. Primeiro, porque a palavra de Deus me garante, me permite isso. E segundo, que esses homens têm grandes qualidades que me fazem ser uma pessoa melhor. Dentro desse contexto, a primeira palavra que eu queria deixar aqui nessa manhã é para você que está aqui que ainda não se converteu, ou está afastado, ou porventura já aceitou Jesus Cristo como Salvador, mas continua ali sem se converter dos maus caminhos, andando pelo mundo. Eu quero dizer para você, irmão, que essa palavra que tem sido pregada lá fora, de que não quero ser crente, eu não quero ser da igreja, porque a igreja só tem gente assim ou assada, a igreja é tudo igual, pastor é tudo isso, pastor é aquilo. Isso é uma palavra furada. Isso não serve mais como modelo. Há algum tempo atrás, uma semana atrás, eu estava falando de Deus para dois superiores meus no trabalho, e eles me abordaram exatamente com esse texto. Eu vou para a igreja nada, não deve ser de igreja nada. Lá é tudo isso, tudo aquilo, começou a criticar. Eu virei para eles e falei, por que as pessoas utilizam como modelo as coisas ruins e generalizam? Falei, por que os senhores não pegam os modelos bons e não generalizam? Por que não fala que todo crente é bom por causa de um crente que de repente está perto de você e tem uma conduta correta?
Graças a Deus, depois de uma longa discussão, esse foi um texto que deu aquela parada na conversa. Quando o camarada que está te afrontando dá uma parada, você fala, poxa, já me dei satisfeito, já deu para ele dar uma refletida. Eles, né, eram dois. Aí eu pergunto a você, irmão, que está aqui, que de repente aceitou Jesus Cristo, mas ainda está cambaleando, por que você não toma uma decisão diante de Deus, vendo o que está à tua volta? Eu sei que esses homens, os pastores que nós temos na nossa igreja, todos aqueles que já passaram por aqui, foram homens dignos de modelo para nós. Eu vou voltar lá atrás. Eu me converti numa pregação do pastor Albadias. Eu nunca vi um pastor trabalhar tanto como aquele homem. Nunca vi. Se tinha que levantar uma parede, estava ele colocando um tijolo. Se tivesse que visitar um irmão, ele visitava. Se tivesse que jogar uma bola, ele jogava. Mal, mas jogava. Se tivesse que visitar, se tivesse que ir num funeral, se tivesse que fazer o que for, tivesse que mexer uma tinta, pintar uma parede, estava ele fazendo. Aí a gente ouvia críticas. Enquanto essas pessoas que criticavam iam só caindo na sua fé, já só caindo na sua conduta cristã, eu ia crescendo, porque eu olhando e falando, poxa, eu quero ser igual esse cara. E desde a pregação dele que eu me converti, eu passei a ter ele como modelo. Tive algumas formaturas, graças a Deus, ele não perdeu uma. Quantas vezes ele visitou meu pai doente em casa? E a gente prefere usar os modelos ruins ou de repente os defeitos das pessoas e deixamos crescer. Depois dele passamos para o pastor César. O pastor César não rosqueava um parafuso. Mas nunca vi um cara buscar tanta sabedoria como aquele cara. O pastor César lia a Bíblia, lia livros cristãos, lia filosofia, psicologia, livros católicos. Onde ele pudesse extrair alguma coisa de sabedoria, estava ele lá buscando. Mesma coisa, eu olhava para isso e falava, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero imitar ele. Não quero saber se ele tem um defeito ou outro. Todos nós somos humanos, nós temos falhas. Os pastores que estão aqui, nós estamos homenageando eles. Eles têm falhas. Mas o que eles têm de qualidade, irmãos? O que eles têm de coisas para serem imitados? Da mesma forma que eles têm imitado a outros. Às vezes você perde a oportunidade de crescer espiritualmente porque não olha para a qualidade que esses homens têm. Depois do pastor César, tivemos o pastor Carlos. Já viu um homem mais simpático, mais carismático que o pastor Carlos? O pastor Carlos vem conversar contigo e vem sorrindo. Tu começa a conversar e ele continua sorrindo. Tu conta uma história triste e ele continua sorrindo. Eu estava na mesma mesa que ele, no churrasco agora da Dia dos Namorados. Ele comia sorrindo. Você para conversar com ele, é uma pregação viva. Ele vai lembrando das mensagens que ele deu, eu falo, não, porque na palavra de Deus, você se sente um cara importante, ele não está pregando para uma multidão, está pregando para você aí pessoalmente. Quem já teve essa experiência de conversar com o pastor Carlos sabe o que eu estou falando. É um cara humano, um cara que, sabe, é gente, é pessoa contigo. Agora, mais recentemente, a gente tem o pastor Vacino. Um homem que tem uma palavra direta. O pastor Vacino não fica fazendo rodeio nas mensagens como eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho que imitar ele. Eu louvo a Deus pela palavra dele na semana passada, talvez alguns vão lembrar disso. Quando ele falou que nós temos que nos preocupar com os outros lugares onde o Evangelho não chegou. Eu louvo a Deus porque essa palavra veio confirmar o que já estava no meu coração. Há alguns dias antes disso, eu tinha levantado uma polêmica com meus amigos seminaristas e eu falei exatamente isso. Falei, poxa, nosso bairro, nossa cidade já está mais do que evangelizado, a gente tem que se preocupar com outros lugares. E o pessoal foi contra mim, não, a gente tem que continuar fazendo campanha de evangelismo aqui. Eu não estou dizendo que a gente não tem que evangelizar o nosso bairro, meus irmãos. Mas o que eu quero dizer e reproduzir o que o pastor Vacino falou no domingo passado, nós temos que trabalhar aqui sim, mas a gente tem que se preocupar com os lugares que o Evangelho não chegou. Só para os irmãos terem uma ideia, alguns meses atrás eu estive com a minha esposa numa cidadezinha lá da região dos Lagos. Irmãos, para chegar na igreja mais próxima, a gente tinha que andar alguns quilômetros. E quando chegava lá, a igreja era muito doida. Homem não se andava com mulher. Homem de um lado, mulher do outro. Eu falava, o que é isso? Aí a gente chegou na porta, o irmão já veio abordar a gente. Olha
Nós não sentamos homens junto com mulher, vocês estão aqui a primeira vez, então a gente vai abrir uma exceção, mas da próxima vez, eu vou vontade de virar para ele, irmão, não vai ter próxima vez. Que história é essa? A Bíblia me garante que eu sou um com a minha esposa e na hora de adorar a Deus eu não sou mais um. Você está de um lado e ela do outro. Cadê embasamento bíblico para isso? E o pior não era isso, meus irmãos. O pior é que ficavam os homens de um lado, mulher do outro, as meninas solteiras na frente dos homens casados, os meninos solteiros na frente da mulher casada. Que história é essa? Se a ideia inicialmente era pureza, era ser para quê? Para atentar? Esse questionamento eu até fiz, conversei com o pastor César um tempo depois, falei, pastor, me explica essa separação que aquela igreja fez lá. Ele falou, não sei. Não sei de onde que tiraram essa ideia. É isso que a gente encontra nesses lugares aí fora. Isso tem despertado no meu coração. E pastor Vassi, com todo o conhecimento que ele sabe do que tem acontecido aí fora, trouxe essa palavra. Foi um trechozinho pequenininho da mensagem dele. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. A gente tem que se preocupar com essas coisas. Nós temos o pastor Fabrício, aqui na nossa igreja também. O pastor Fabrício é aquele camarada intelectual, né? Um camarada inteligente. E o evangelho deve ser inteligente. O evangelho chegou na língua grega. Os gregos eram pessoas que pensavam. Então veio Jesus com uma palavra de inteligência. O pastor Fabrício é assim. O pastor Fabrício talvez não se lembre de um negócio que eu vou contar aqui agora. Quando nós éramos bem pequenininhos, na EBF, minha avó me trazia para a EBF aqui, e a gente comia aquela rosquinha Mabel com refresco de maracujá, a Márcia lembra disso? E uma vez eu deixei a rosquinha cair no chão, sem saber de nada, fui pegar a rosquinha. Lá vem Fabrício, pequenininho. Não, você não deve comer essa rosquinha, existem micróbios. Eu nunca mais esqueci disso. Desde pequeno me ensinando. Eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a ele. Deus tem colocado uma inteligência na vida dele que nos motiva a querer ser igual a esse cara. Nós temos o pastor Hamilton. Vocês conhecem alguém mais motivado que ele? Camarada que chega aqui e fala de evangelismo como ninguém. Conversa contigo e te convence a evangelizar. Aliás, o pregador te treina. As pessoas ainda conseguem encontrar defeitos. Não, pastor, tem pouco tempo de crente para ser pastor. Quem faz esse tipo de crítica, meu irmão, provavelmente nunca entrou no JPI lotado para pregar. Dificilmente faz o que esse homem faz. Eu estou trazendo esses exemplos, irmãos, porque Deus tem permitido uma percepção desses homens para servir de modelo para mim e também passar para vocês se espelharem neles. Você que ainda não tomou uma decisão diante de Jesus Cristo, não caia na asneira de seguir o que as pessoas falam, que igreja é tudo assim, crente é tudo assim, pastor é tudo isso. Para aqueles homens que eu falei lá no meu trabalho, falei para eles, não é possível que vocês não conheçam um bom pastor ou um bom crente. Eu conheço um monte. Eu conheço vários. Segunda parte dessa palavra, eu quero falar para você que já é convertido e de repente não está fazendo nada para Deus. Sabe por que você está parado, só esquentando o banco da igreja? Porque você tem olhado como modelo as pessoas erradas. Você olha para o lado e vê um monte de gente que não faz nada. E esquece que tem uma galera boa que está fazendo alguma coisa. Comece a se espelhar nesses homens, nos pastores que nós temos. Porque cada qualidade dessas que eu falei aqui agora me serviu para alguma coisa e pode servir para você também. E vocês vão ver o quanto vocês vão crescer espiritualmente. Por último, irmãos, eu quero falar para os pastores. Mas para vocês eu não vou pregar, é muita ousadia minha. Eu só vou ler um texto. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. O que eu peço agora que vocês façam? Ouçam esse texto como se o apóstolo Paulo estivesse falando para vocês. Ele estava falando para a igreja de Tessalônica, mas essa palavra se encaixa perfeitamente na vida de vocês, pastores.
Se os irmãos quiserem receber essa palavra também, os demais, fiquem bem à vontade para isso. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Em algumas versões, no final, não tem necessidade de falar mais coisa alguma. Que Deus abençoe a todos nós a partir da sua palavra nessa manhã. Que Deus abençoe os pastores e que continue sendo modelos para mim e para a igreja. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, pela exposição, ó Deus bendito, da tua palavra. E nós te agradecemos por ser o nosso Deus, guia e sustentador. Pai, nós te louvamos por esse dia. Sabemos que todos os dias estamos em atividade, com compromisso contigo, mas esse dia de comemoração, nós te agradecemos pela vida da tua igreja. Nós te agradecemos por esse carinho, por esse amor. Nós pedimos, ó Deus, que nesse dia tu possas, ó Deus, estar abençoando cada vida, cada coração, cada um, Senhor. Obrigado pela ajuda dos irmãos, irmãs e irmãos que têm nos ajudado neste ministério a realizar, a fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Amém.